Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 77. Verso 10 deste Salmo fala de uma aflição. Aflição que nenhum infectologista e nenhuma vacina podem tratar. Nem mesmo a especulação político-partidária, por mais poderosa que seja, consegue resolver o problema desta aflição. E a aflição é descrita da seguinte maneira: então eu disse, esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Quando esta conclusão ela se enraiza na alma, a aflição então está estabelecida. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Este é o problema, a aflição que o salmista está vivendo, mas vivendo de uma forma que eu e você deveríamos viver também pela fé. Então o Salmo ele é dividido em 4 partes, e a primeira parte, do verso 1 ao verso 3, é ou pode ser estudada com a seguinte ênfase: a atitude de um pedinte. E aqui você observa então, nos versos 1 ao verso 3, o salmista falando sobre de uma forma intensa, lamentando, pedindo, chorando, gemendo na presença de Deus durante a noite. E nesses versos ele diz: eu levanto as minhas mãos. Verso 2: no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma não encontra consolo. As mãos estendidas são expressões de um pedinte. E Martim Lutero, em seu leito de morte, usou uma sentença para chegar ao final de sua vida. E esta sentença traduzida, eu vou usar um pouco mais de palavras do que propriamente é necessário, mas a ideia traduzida é essa: nós somos de fato pobres, mendigos, nós somos paupérrimos. Nós somos pedintes, esta é a verdade. E assim o salmista se coloca diante do Senhor, com as mãos estendidas, esperando o favor de Deus. Dos versos 4 ao verso 9, o salmista fala da atitude de uma pessoa fiel. E esta fidelidade se expressa a partir do verso 4, falando sobre os olhos que não podem se fechar, os olhos que não podem... Verso 4 diz: não me deixas pregar os olhos, tão perturbados estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. Então aqui, através dos olhos, através dessa visão, ele faz uma retrospectiva e se lembra do tempo em que Deus fez intervenção e assim se coloca numa posição de fidelidade com olhos consagrados. Do verso 10 ao verso 15, a atitude de um remido, e a palavra de Deus no verso 15 diz: com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. A atitude de um remido que traz à memória de maneira fiel o grande ato de salvação que Deus fez em prol do seu povo. Dos versos 16 ao verso 20, a atitude de um vitorioso. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra, o estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. E assim então ele fala desta vitória do Senhor através de todos os obstáculos e sobre o inimigo, que se torna a vitória do seu povo e deste que é um vitorioso, um remido, um fiel, um pedinte. E este salmo então nos fala sobre a importância de não permitirmos que as circunstâncias determinem
a atitude de alma que devemos ter. Em outras palavras, as circunstâncias detêm, mas o Espírito avança na pessoa do Espírito de Cristo Jesus nosso Senhor. Se você voltar a sua atenção para Filipenses, no capítulo 3, o verso 12, a palavra do Senhor diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ao lermos, ouvirmos estas palavras, a última coisa que você tem em mente é um homem preso. E na verdade, esta é uma epístola atribuída a Paulo, que está em prisão. Ele está detido pelas circunstâncias, mas o espírito de Paulo está mais livre do que nunca, assim como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que prosseguia cumprindo a sua missão, não obstante o aprisionamento daquele servo e de tantos outros ao longo do tempo e no espaço. Então nós temos que circunstâncias podem deter as nossas vidas até um ponto, mas elas não escravizam, elas não aprisionam a alma, o espírito de alguém que foi colocado em liberdade pelo próprio Deus. Então você, olhando para o Salmo 77, se depara com uma pessoa que fala das dores que está vivendo, relembra o passado, mas ele, como que? Relembra a vitória do Senhor estabelecida em dias passados e se projeta para o futuro. Você não tem no salmista a atitude de uma pessoa prostrada, derrotada pelas circunstâncias. Muito pelo contrário, assim como Paulo não está detido em seu espírito pelas correntes, pelas grades, pela prisão, ele está mais livre do que nunca. E assim nós devemos interpretar e viver a vida desta perspectiva maravilhosa de pessoas que são como que pedintes diante de Deus, fiéis, remidas no sangue de Cristo e vitoriosas naquele que é o Deus Trino de Israel, que venceu o pecado e venceu a morte com a ressurreição do seu Filho bendito Jesus Cristo. Mas eu quero pensar, voltando ao verso 10, acerca de 3 erros que nós podemos cometer com base nesta perspectiva de que circunstâncias nos limitam, nos escravizam, quando na verdade, ainda que restritos, ainda que limitados por um tempo, a vida pode ser muito mais criativa do que em tempos quando, entre aspas, tínhamos liberdade. Verso 10. Então eu disse, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Eu quero pensar sobre estas profundas palavras e esta honesta avaliação do salmista. O primeiro erro é este: crer que o Senhor mudou porque as circunstâncias mudaram também. Ou seja, as circunstâncias são difíceis, elas me detêm, elas me limitam, eu já não lucro mais como antigamente, eu já não me movimento mais como antigamente. Assim sendo, com as circunstâncias Deus mudou. Esse é o primeiro erro. Segundo erro: crer que o Senhor não mudará em ação, mesmo que mudemos de atitude. Vamos supor que o salmista estivesse vivendo esse momento em sua vida por um erro. E acreditar que esta conclusão que agora ele está afirmando no verso 10 não possa mais ser revertida, está irreversivelmente colocada na alma e ele está num predicamento final. Isso não é a verdade. A esperança e a beleza do Evangelho é que, mediante arrependimento, as coisas podem mudar. Ele está dizendo, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Mas continue lendo o Salmo e você observará que ele muda de atitude. Esta não é
As palavras do verso 10, embora expressem verdade, elas não são finais em termos de atitude e conclusão na vida do salmista. O terceiro erro que eu acredito nós podemos cometer, e o verso 10 nos ajuda a corrigir este erro, é crer que tanto as circunstâncias quanto o Senhor mudaram, ainda que não tenhamos alterado em nada. Ou seja, eu não fiz nada para merecer esta situação, eu fui honesto, eu fui fiel, eu estou aqui e agora, porque eu estou nessa sem ter feito nada, isso significa que tanto as circunstâncias que agora me cercam quanto Deus, eles mudaram e ficarão assim para sempre. Este é um terceiro erro que eu acredito deva ser corrigido em nossa tentativa de interpretar aquilo que é a nossa vida, os fatos que compõem a nossa existência. Imagine Jeremias, ele esteve antes do poder babilônico chegar, durante a chegada do poder babilônico e depois da saída do poder babilônico, tendo devastado a terra prometida, em particular Jerusalém. E se você vai ao capítulo 40, ele se encontra numa posição de escolher ir para a Babilônia ou ficar na terra com aqueles que o poder de Nabucodonosor assim determinara ficassem para trás. Ele teve a opção, o texto diz que ele demorou um pouco nesta opção e então o responsável pelo poder babilônico na terra prometida disse: fique Jeremias com Gedalias, que é o governador que nós deixaremos em nosso nome, e você espere um pouco com ele e depois faça a sua decisão. Jeremias viveu muitos momentos, as circunstâncias no capítulo 40 foram aparentemente favoráveis, mas ele sabia que o povo estava sofrendo, ele viveu o calabouço, ele viveu a fome, a prisão, a humilhação, a agressão física, ele viveu a traição, a acusação de ser um traidor por parte daqueles que eram líderes do seu povo, ele foi visto como um inimigo político, enfim, Jeremias viveu todas as sortes de abusos físicos, emocionais, certamente espirituais em termos de opressão e luta contra ele. E você encontra isso muito claramente nas Lamentações, no livro de Lamentações de Jeremias. Mas o que eu quero estabelecer aqui é que as circunstâncias, elas mudaram. E Jeremias, ele fala engajadamente, honestamente com Deus acerca dessas circunstâncias, mas Jeremias permanece pedinte, fiel, remido e vitorioso neste Deus que não mudou. Às vezes temos a impressão, como o Salmo 77, verso 10, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo, as circunstâncias tentam me convencer, mas para aquele que é pedinte, para aquele que é fiel, para aquele que é remido, para aquele que é vitorioso, aquele que pede estendendo as mãos com fé para o Senhor Deus, estas circunstâncias não têm a palavra final, e esta é a glória e a esperança do Evangelho. Então, aprendendo com o salmista, devemos ser honestos e falarmos claramente acerca das coisas que nos afligem, com Deus em primeiro lugar, depois, quem sabe, com um bom amigo para desabafarmos, mas dito isto, em Cristo, nosso melhor amigo, encontrarmos refúgio e esperança. Aquele que viveu muitas circunstâncias difíceis, algumas impossíveis de serem descritas por nós, seres humanos. Mas ele permaneceu fiel e amou-nos até o fim. E assim, neste grande amor de Cristo, nós devemos ficar e, em meio às nossas crises e lutas, avançarmos com esta atitude humilde de quem pede, em fidelidade de alma, remidos no sangue de Cristo e certos da vitória que no Senhor Jesus Cristo existe para todo aquele que crê. Que Deus te abençoe e que seu dia seja muito frutífero. Amém.